Continue em pé para a leitura dessa palavra. Salmo de número 82. Temos escolhido este salmo, alguns salmos, e hoje este é o salmo escolhido para esta noite. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas. Vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, havereis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Levanta-te, ó Deus, e julga o Brasil, pois a ti compete a herança de todas as nações. Deus assiste na congregação divina. Feche os olhos. Pai, abre o nosso coração para sermos impactados pela tua palavra. Nós estamos reunidos no nome de Jesus Cristo e pedimos tua graça nesta noite. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Assentai-vos. Eu quero ainda ler um versículo que está ligado com este salmo na minha mente, que é Êxodo capítulo 17. Êxodo, no capítulo 17, há uma guerra do povo de Israel, do povo de Deus contra Amaleque. E versículo 10 do capítulo 17 diz assim: fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: portanto, o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. O Senhor é minha bandeira. Grave isto: o Senhor é minha bandeira. Por que eu li esse texto? Porque no capítulo 82 fala que Deus se assenta na assembleia dos deuses. E é interessante que o Salmo chama a atenção para o fato
de que há no nosso mundo muitos deuses falsos. E é interessante porque o texto diz que todos os deuses falsos estão condenados no julgamento de Deus. No versículo 7 diz: todavia morrereis, vocês vão sucumbir. Mas a Bíblia está dizendo que Deus se assenta na Assembleia dos Deuses. E eu li o capítulo de Êxodo 17 para mostrar para vocês que o Moisés levantou uma bandeira, um altar, dizendo: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu Deus, e esta é a vitória. Eu estou tocado por este texto, eu vou dizer por quê. Primeiro porque a primeira mensagem que eu preguei na minha vida aos 17 anos foi este: o Senhor é a minha bandeira. E eu me lembro daquela época que eu levantei muitas bandeiras que estavam acontecendo, ou afirmei muitas bandeiras que os jovens levantavam. Era um congresso de juventude. Quais são as bandeiras do mundo contemporâneo? Marchas se fazem para todo lado, levantam-se bandeiras. Bandeiras de todos os jeitos. As nações estão levantando bandeiras. E agora Moisés diz: o Senhor é a minha. Eu tenho uma bandeira. O Senhor é a minha bandeira. E eu sempre pergunto a você: qual é a tua bandeira? Qual bandeira você levanta? Qual bandeira levantamos? Qual bandeira queremos expressar em nosso mundo e nosso planeta? Agora, ligue isto com o Salmo 82. No Salmo 82 mostra os deuses. E Deus está dizendo que os deuses estão fazendo as coisas erradas. No versículo 2 diz assim: até quando julgareis injustamente? Deus está perguntando a este mundo todo. Deus está perguntando aos poderosos do mundo. Deus está na Assembleia dos Deuses perguntando: até quando julgareis injustamente? Até quando tomareis partido pela causa dos ímpios? Por que vocês trabalham pelo lado do mal, pelo lado dos ímpios? E Deus está chamando a sua justiça, e Deus está chamando a sua retidão. E aqui eu convido você a olhar para o Salmo 82, e olhar para o nosso mundo, e olhar para a guerra de Moisés, e para você afirmar que você é chamado a levantar uma bandeira nesta Assembleia dos Deuses. Interessante que essa Assembleia dos Deuses me chama a atenção. Eu li um livro sobre "E o Sol da Justiça surgirá". E no meio do livro, numa mensagem de um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann, ele faz uma análise muito impressionante sobre o Salmo 82. E eu resolvi pegar esse salmo, algumas ideias que eu tive ali, mas olhar para a nossa realidade hoje e fazer isso mais contextualizado ainda para o nosso tempo. Por quê? Porque o texto diz que há uma Assembleia dos Deuses. O mundo tem criado deuses. É claro que eu e você cremos que só há um Deus verdadeiro, mas a Bíblia fala que o diabo também é o Deus deste mundo. A Bíblia diz que o Deus deste mundo tem cegado o entendimento dos ímpios. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quanto mais eu assisto às televisões, de vez em quando eu só olho, e o único texto que me vem à cabeça quando eu vejo no noticiário é esta: o mundo jaz no maligno. Esse tem sido um dos textos mais atualizados na minha mente quando eu olho a realidade do mundo. Por quê? Porque é isto que estamos vendo. O mundo está debaixo dos deuses ímpios, e aqui Deus está acusando e está dizendo: até quando vocês vão julgar injustamente? E eu estou convidando vocês aqui a estarem com o Deus vivo, com o Deus de Moisés, com o Deus de Jesus Cristo. Levantar uma bandeira do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus do profeta Elias, o Deus pregado por Jesus de Nazaré, o Deus que virá em honra e glória e poder, o Deus de quem fala os profetas, o Deus que pode alterar a nossa vida e o nosso destino. E nós estamos cada vez mais com grandes riscos
de estarmos levantando bandeiras erradas. Deus se coloca na Assembleia dos Deuses. E Deus mostra algo interessante nesses deuses falsos do mundo. Eles não estão preocupados com a paz. Eles são deuses da violência, são deuses da corrupção. Não são os deuses da justiça, mas são os deuses da injustiça. E aqui diz o texto que eles estão abalando os fundamentos da terra. Eu queria montar com você uma assembleia de deuses e que você desse uma olhada, eles se levantando para dizer. Quando você estuda a história, você tem Zeus. Quem é Zeus? O deus grego. Zeus. Os gregos se maravilharam com Zeus, como se ele fosse o pai de todos os outros deuses. Uma característica de Zeus na filosofia é que ele é o Deus que era, o Deus que é e o Deus que será. É assim que afirmam Deus, Zeus como Deus, bem diferente do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o que é, o que era, o que é e o que virá, surpreendentemente novo e glorioso, sempre virá ao nosso encontro. Interessante, ele não é o produto da mesmice. O Deus da filosofia grega é o Deus da mesmice. Se você olhar para o mundo e olhar para o outro lado, você verá nessa assembleia o Deus do hinduísmo. Você verá Brahma, você verá Vishnu, você verá Shiva. Eles estão ali aparecendo e querendo dizer que eles estão carregados de deuses. Mas tem algo nesses deuses. Esses deuses mantêm os seus súditos na miséria, na pobreza, na falência, no sem sentido. Se você olhar outro Deus que aparece em toda a história, aparece Marduk e Ishtar. Este é o Deus da Babilônia, seguido em proposição pelos assírios. Se você olhar no outro lado, você vai ver um Deus chamado Amun, Ra, Ísis, Osíris. Interessante, esses deuses, Osíris, ele carrega uma porca, é o Deus da porca chamada Tote. E cada um desses outros deuses tem junto com eles umas bestas. Essa é a visão que você tem. Os deuses são os deuses que Deus está dizendo aqui. Até quando vocês vão tomar partido do lado dos ímpios, da impiedade, da impureza, do pecado, do erro, do assassinato? Se você olhar no outro lado, você vai encontrar Wotan. Wotan é o deus germânico, um deus que carrega uma lança, carrega um martelo poderoso, atinge as nuvens, mas nada faz de significativo no mundo. Aí você tem Deus dizendo sobre esses deuses a mesma palavra. Até quando vocês vão julgar impiamente e vão tomar o partido errado ao lado dos ímpios? Mas, gente, tem outro lado pior ainda. Tem esses deuses que vivem nas trevas, na escuridão. Um deles chama-se Maloque. Ele aparece na Bíblia. É o Deus fenício, devora crianças pequenas. As crianças são a sua fome insaciável. Não pense que ele não está reinando aí. Ele continua querendo destruir as crianças do mundo. Você tem a deusa Kali, a deusa de Calcutá, que gosta de comer cérebros e crânios de crianças. Você pensa como que é essa deusa? Ela tem uma corrente no pescoço. Sabe o que significa isso? Essa deusa continua querendo mexer com as nossas crianças e roubar a sua cabeça, seu cérebro, sua forma de pensar. Este é o Deus da impiedade. E você tem um Deus que todo mundo conhece por aí. A Bíblia chama de Deus e é o grande Deus Mamon. Mamon é o Deus da ganância, é o Deus da inveja, é o Deus da propina,
Alguém já viu falar essa palavra no Brasil? O Deus da corrupção, o Deus do roubo, o Deus da safadeza. Esse Deus foi chamado, Lutero chamou ele de o ídolo mais desprezível. Martinho Lutero diz que é o ídolo mais desprezível do planeta Terra. O que ele está fazendo no canto escuro, Mamon? E eu estava pesquisando e eu vi uma ideia incrível. Talvez ele esteja planejando a próxima aquisição hostil. Ele está com a sua malandragem pensando e coletando dinheiro para desestabilizar nações. Ele quer saber como vai provocar maior pobreza nas nações. Mamon gosta de políticos sujos e de empresários corruptos. Mamon está aí. Ele é o Deus que vive por aí. E Deus está perguntando: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Veja o texto: Deus no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Salmo 82. Já viu falar do Deus Marte, o Deus da guerra? O Deus da guerra é o Deus que quer, de alguma forma, trazer jovens para a guerra e depois coloca numa vala comum e os honra como soldados desconhecidos. Ele gosta da flor da juventude, esta é a sua fome, e gosta de misturar deuses e demônios. E você poderia olhar para o nosso Brasil e ver um Deus que está por aí reinando, o Deus das drogas. Estou pensando nos deuses das drogas que estão levando jovens nos seus altares do nada. Existem os deuses da imoralidade, talvez podíamos chamar de Afrodite e Bacon. O Deus que reina nas redes de televisão com a sensualidade. Há uma intensa propaganda para sensualizar as crianças. E muitas escolas hoje se tornaram altares pagãos dos deuses da sensualidade. De repente, no meio da Assembleia dos Deuses, se levanta Yahvé, o Deus da justiça. Todos querem reinar e governar no nosso mundo, mas alguém se levanta, um Deus que poucos conhecem. O Deus que tem um nome impronunciável. E nós o chamamos e podemos dizer que Ele é o Senhor da história, o Senhor da vida. Yahvé. Como vamos falar de Yahvé? Ele se apresenta numa pequena montanha do Sinai. Ele é o Deus que vai numa montanha estéril e muda a história desta montanha no mundo. Ele tem uma paixão flamejante. Em seu coração ele tem uma paixão pelo fraco, pelo oprimido, pelo sem nome, pelo sem vez, pelo sem destino. Ele é o Senhor da justiça. Ele quer justiça na terra e esta é a sua paixão. Ele provoca. O seu chamado é totalmente diferente de todos os outros. Os deuses falsos querem poder para mandar, para escravizar, para oprimir, para roubar. Esses deuses da corrupção que têm destruído milhares nos altares, nas estradas. Nossa saúde, que está sendo cada vez mais corrompida e morte, são altares de morte, altares do Deus da injustiça. E Yahvé, sabe o que ele faz? Ele chama todos ao arrependimento. Até quando julgareis injustamente, versículo 2, e tomareis o partido pela causa dos oprimidos, e tomareis partido pela causa dos ímpios? Por que você fica do lado dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente, versículo 3, para com o aflito e o desamparado. Versículo 4, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Sabe que Deus está chamando aqui ao arrependimento. Sabe que Deus está chamando aqui, é hora de mudar de lado, é hora de mudar de rumo.
Sabe, eu estou olhando para esse texto e eu vejo Deus com sua glória, com a sua graça, chamando a gente para mudar. E isto é uma mensagem que o salmista coloca e canta para todos nós, para glorificar o Deus, Senhor do seu povo. O Deus do qual e de quem e para quem Moisés levantou uma bandeira e disse: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. E o Senhor que é a minha bandeira, Ele é o Deus que abraça a vida. Sabe, chega de sacrificar como os povos fazem para os seus deuses, sacrificar os seus primogênitos. Deus tem dado Jesus Cristo para nós como Senhor da vitória. Eu estou dizendo que esse texto está dizendo para mim e para você quanto tempo nós vamos ficar fazendo o mal, quanto tempo vamos viver a perversidade. Então o texto está dizendo: Yahvé se levanta. O texto diz assim no versículo 8: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Jesus Cristo, quando Ele se revela Senhor do universo, a Bíblia diz que Deus deu um nome a Jesus que está acima de todo nome. Há uma soberania de Cristo. A Bíblia o chama de o soberano dos reis da terra. A Bíblia o chama de um Senhor forte e poderoso. E é interessante quando você lê os Salmos, todo mundo gosta de falar do Salmo 23, mas muita gente não olha o Salmo 22. O Salmo 22 mostra que Jesus deu a sua vida por nós. O Salmo 22 é, na verdade, o Salmo do bom pastor, porque o bom pastor é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O Salmo 22 é o Salmo do bom pastor. O Salmo 23 é o Salmo do glorioso pastor, do pastor que altera as nossas vidas no nosso presente. Mas você não pode ficar ali, você tem que ir até o Salmo 24, porque no Salmo 24 está o pastor infinitamente soberano. Abram as portas para que entre o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. É o Senhor do Salmo 24. Este é o Deus de Israel. Este é o Deus que no Novo Testamento nós o chamamos de Jesus Cristo. Ele revelou Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus o revelou. Jesus Cristo é a nossa bandeira. Ele é o nosso Senhor. O Senhor é a nossa bandeira. Deus da Bíblia, o Deus está aqui dizendo que Ele altera a nossa história. Se você ler o Salmo 140, versículo 12, diz: Ele mantém a causa do aflito e executa a justiça para os necessitados. Deus é o Deus que vem ao encontro das nossas necessidades. O Deus que é vivo e poderoso e que a nossa bandeira, Ele vem ao encontro das nossas aflições. Ele é o Deus que vem, que faz justiça para os aflitos. Gente, hoje estamos vivendo num mundo de aflições. Você observa, o mundo é uma guerra de deuses falsos. É uma guerra de impiedade. É uma guerra de perversidade. Você vê perversidade contra perversidade. Isso tem algo muito profundo escatologicamente, porque a Bíblia diz que o perverso vai ficar cada vez mais perverso, disse o profeta Daniel. E Apocalipse diz que o ímpio vai continuar na sua impiedade. E ele vai continuar tomando partido da impiedade. E no meio de todo este mundo, Deus diz que Deus mantém a causa do aflito. Deus executa a sua justiça. Interessante que a Bíblia, quando fala da justiça de Deus, Deus traz ordem. Justiça na Bíblia é trazer ordem, é trazer governo, é trazer a realidade. É um Deus que olha, é um Deus que vê,
é um Deus que vai ao encontro do desamparado, é um Deus que coloca a sua mão em cima da vítima para mudar a sua história. Por isso que Jó, no capítulo 5, versículo 16, afirma que Deus é a esperança dos pobres. Deus é a esperança dos que precisam de algo novo. Yahvé é um Deus que julga com olhar aberto. Deus não é como Justiça, que tem os olhos vendados. Deus olha você com misericórdia, com graça, com vitória. Deus é o Deus que vai ao encontro dos que nossa sociedade estão sem orientação, sem caminho, sem vez, sem sucesso. Há milhares de pessoas que estão paralisados pelas dívidas, empobrecidos, desempregados. Há muita gente sem abrigo, infectados de enfermidades. Sabe, eu estou falando de pessoas abandonadas no nosso mundo. Estão vivendo nos altares sangrentos. Eles são bem-vindos para os altares sangrentos dos deuses do mundo. Gente, eu estou olhando, quando você assiste, por exemplo, a Cracolândia, o que é aquilo? São altares de morte, são templos dos deuses da destruição. Nossas cidades, nossas estradas estão cheias de templos, que são os motéis, que são templos da lascívia, da prostituição. Sabe, eu estou falando isso para dizer a você que nós temos que olhar o nosso mundo com outros olhos. Olhar este mundo que precisa de Deus, que vai ao encontro para tirar pessoas de altares do sem sentido, da morte, da sem vez, de uma vida sem sentido, de uma vida que chega no grande nada. Viver sem Deus é viver nos altares errados, é nos tornarmos vítimas do que o texto está dizendo, a causa, porque vocês estão assumindo a causa, vocês estão assumindo injustamente partido pela causa dos ímpios. Porque vocês estão assumindo o lugar errado. Deus está dizendo, há uma diferença aqui. Deus se reúne conosco para falar que é possível alimentar esperança. É preciso que Ele venha ao encontro daqueles que estão sem importância para dar importância. Interessante que a Bíblia diz que Ele vai ao encontro daqueles que não têm nenhum vigor. Ele faz forte o cansado e multiplica as forças. Gosto muito desse texto, gente. E multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Eu sempre digo que Deus tem uma matemática que consegue multiplicar tudo pelo nenhum, e o nenhum não continua nenhum. Porque quando você multiplica bilhões por zero, é zero. Mas Deus multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Sabe por quê? Porque Ele coloca a sua graça, porque Ele coloca a sua força, porque Ele coloca a sua presença, porque Ele coloca seu amor, porque Ele coloca a sua justiça, porque Ele coloca a sua redenção, porque Ele coloca a sua salvação, porque Ele coloca a sua cura, porque Ele coloca o seu milagre, e por isso que Ele restaura e reescreve o seu destino em Deus, do Deus da esperança. Esse é o altar que vale a pena. Por isso eu quero dizer esta noite, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é minha bandeira. O jovem Martinho Lutero, que este ano faz 500 anos do seu ato lá na Alemanha, Martinho Lutero acertou na cabeça quando ele disse: os pecadores não são amados porque são adoráveis. Os pecadores são adoráveis porque eles são amados por Deus. Deus nos ama. O Deus que se levanta no Salmo 82 é o Deus que se levanta. Ser amado realmente faz o feio ficar belo.
E da mesma forma, a libertação que traz justiça torna as pessoas sem direitos justas. E a proximidade de uma vida em Deus torna aqueles empobrecidos e sem vez no mundo, homens e mulheres, famílias cheias de esperança. O Deus que se levanta no Salmo 82 é o Deus que teve misericórdia dos presos e prisioneiros do Egito. É o Deus que os profetas dizem que um dia o sol da justiça levantará. Ele é o Deus que é chamado Yahvé. No Novo Testamento, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Cristo é a nossa bandeira, sua graça, seu perdão, sua redenção. Por isso, nesta noite, eu quero finalmente dizer que Deus, o Todo-Poderoso, no Salmo 82, se levanta em toda a sua grandeza como Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz em Isaías 11:4 que Ele julgará os pobres com justiça e decidirá com equidade sobre os miseráveis da terra. A Bíblia diz, Isaías capítulo 32, versículo 16, que Ele habitará no deserto com a justiça, e a justiça permanecerá no campo fecundo. Interessante, aqui está o nosso destino dentro da glória de Deus. Vamos olhar para o texto da Bíblia. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, ó Deus, julga a terra. Eu poderia olhar para esse texto e dizer, Senhor, levanta e julga. Destrói os poderosos deuses falsos, mas que estão reinando na mente e nos corações dos ímpios. Julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. A ti compete a herança de todas as nações. Fala comigo, todas as nações. O Brasil também. O Brasil também. A ti compete a herança de todas as nações. Eu diria, usando as minhas palavras, levanta-te, Senhor, nossa bandeira, e julgue o mundo. Levanta-te, Senhor, em nossa nação. Precisamos de Yahvé. Vem, ó Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, e traga teu reino. Traga o teu reino. Faça a sua vontade, a tua vontade na terra, como ela é no céu. Eu quero que você feche os olhos. Quanto é que o Senhor tem sido sua bandeira? No meio de um mundo e de tanto sofrimento que você está olhando o nosso planeta, que você está vendo acontecer o Salmo 82, quando você vê os ímpios reinando e os deuses ímpios tomando partidos errados, eu quero que a sua vida volte-se para o Deus da Bíblia, para o Deus de Israel, para o Deus bandeira nossa, nossa bandeira, nossa esperança, nosso destino. Que a Igreja de Jesus Cristo possa marchar em vitória nesta hora, nesse tempo, neste dia, nesta semana, e o Senhor traga a sua glória sobre o nosso país. O Deus Yahvé julgue a nossa nação e traga a justiça para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e ora comigo diz amém. Vamos ficar em pé. Que mensagem maravilhosa. Espero que nós nos lembremos do que ouvimos essa noite. Creio que nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Eu fiquei tocado com algumas coisas que o pastor Silas falou, e eu creio que você também deve ter ficado.